de curar. Então, na questão de curar, existem vários dons de curar. Não é um dom de curar, é vários dons de curar. Quem sabia disso, diga amém. Existem vários dons de curar, não é um dom de curar. Porque tem pessoas que falam, eu tenho o dom de curar. Você tem um dos dons de curar. Porque existem vários dons de curar. Então tem os dons de verbais e tem esses dons sobrenaturais. E tem aqueles dons mais interiores. Por exemplo, discernir os espíritos. Você saber se aquela pessoa está possessa ou não. Se aquilo vem de Deus, de Satanás ou dos homens ou do mundo. Se aquela mensagem é o Espírito Santo que está falando. Se aquela revelação, aquela profecia é Deus que está usando. Se aquele milagre é Deus que está fazendo ou é Satanás que está falsificando. O dom de discernir os espíritos, ele vai saber qual é a fonte. Se é Deus que está dando, usando ou fazendo, ou se é Satanás que está dando, fazendo ou usando, ou se é algo da carne ou do mundo. É o dom de discernir os espíritos. É o dom de você perceber qual é a intenção e a motivação da pessoa que está falando com você aquilo. É discernir o espírito, discernir a intenção, discernir o coração da pessoa. A fé também é algo interior. Você acredita, você crê. Aqui não é uma fé comum. Aqui é uma fé sobrenatural para a pessoa alcançar bênçãos de Deus. Por exemplo, pessoas que estão com câncer, um crente que está com câncer, mas ele recebe aquela fé sobrenatural e é curado do câncer pela fé dele mesmo. Porque na questão de ser curado, nós podemos ser curados pela nossa fé particular. Nós podemos ser curados por algum crente que impôs as mãos sobre nós e nos curou, que a Bíblia diz que imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Qualquer crente pode colocar a mão na cabeça de uma pessoa e curá-la. Se a pessoa não tem fé, mas o pregador, por exemplo, tem um dom de curar, um dos dons de curar, a pessoa vai ser curada pelos dons de curar que aquele obreiro tem. Ele também pode ser curado pela fé que ele tem, aquela fé sobrenatural. Tem pessoas que foram curadas, ele mesmo orando e foi curado, ninguém colocou a mão na cabeça dele. Deus não usou ninguém para curar ele. Ele, Deus, orando ali, fazendo campanha, ele foi curado. E tem pessoas, meus irmãos, que vão ser curados pela fé da igreja. Então, você pode ser curado pela fé da igreja, pela imposição das mãos, pela sua própria fé, ou pelos dons, pelos vários dons de curar. Então, esta fé é um dom, não é aquela questão que, aquela fé comum, é uma fé a mais para você alcançar bênçãos de Deus. Coisas extraordinárias de Deus. Louvado seja Deus. Então, geralmente nas igrejas pentecostais, eles vão dar mais ênfase e vão admirar mais os dons sobrenaturais, expulsar demônios e curar enfermos, principalmente esses dois. A pessoa pode pregar a palavra tudo errado, mas se ele expulsar um demônio e curar enfermo, meu Deus do céu, admira e aplaude. Porque nós admiramos mais os dons sobrenaturais, quando na verdade nós estamos errados. Nas igrejas tradicionais já vai ser o contrário. Eles vão admirar e honrar mais os dons de saber, os dons de falar. Por isso que você vê que eles são mais estudiosos, mais intelectuais, porque eles honram mais os dons de saber, os dons de falar, os dons verbais, que eu falei aqui para você. Então, eles estão errados e nós estamos errados. Nós temos que ter um equilíbrio. Nós temos que honrar tanto os dons de saber, como os dons sobrenaturais. Tanto os dons verbais, como os dons extraordinários.
Nós temos que honrar todos os dons, que todos eles estão no mesmo nível. Todos eles são importantes para a igreja. Uma igreja que não tem um dom ou outro, ela está deficiente, né? E é por isso que os tradicionais falam que os pentecostais cresceram na graça, mas não sabem nada. E os pentecostais falam que os tradicionais cresceram no conhecimento, mas são vazios da graça. Quando na verdade nós deveríamos buscar o equilíbrio, a moderação. E nós seremos abençoados se nós fazermos isso. Vamos crescer tanto no poder como no conhecimento, tanto na graça como no entendimento. Louvado seja Deus. Grande Deus. Então, meus irmãos, o dom a palavra da sabedoria, e a palavra do conhecimento é você receber de Deus uma aptidão e uma disposição. É você receber o entendimento, a compreensão, a lógica, a inteligência espiritual de Deus, para entender as doutrinas bíblicas, para compreender a teologia bíblica de maneira especial e superior aos leigos, às outras pessoas normais. Então a pessoa, meus irmãos, vai ter uma facilidade para decorar, memorizar, entender, compreender as doutrinas da palavra de Deus. Ele vai ter, meus irmãos, uma aptidão, uma santa disposição para estudar bastante, porque é aquilo que Deus tem com ele. Geralmente, quem tem o dom de sabedoria, conhecimento e ciência da palavra, o serviço dele vai ser ensinar e pregar na igreja. E ele vai ter uma disposição enorme para ficar lendo e estudando, e escrever, e falar. Então você vê que tudo está interligado. Existe, se a pessoa não sabe, eu não sei qual o dom que eu tenho, mas dá para você perceber qual o dom que você tem. Como, pastor? É só olhar para o tipo de serviço e trabalho que você está na igreja. O que você faz na obra de Deus? O que você faz e desempenha na obra de Deus vai dizer qual o dom que você tem, espiritual e ministerial. Se você vive aí com os papelzinhos, folhetinhos evangelizando, o dom ministerial que você tem é evangelista. Mesmo que você não seja reconhecido pelo ministério, mas por Deus você é reconhecido. Então presta atenção, como eu posso descobrir o dom que eu tenho? Eu estou dando um exemplo. Se você é uma pessoa que distribui folhetos para convidar as pessoas para a igreja, para falar de Jesus, do amor de Jesus a essas pessoas, está claro que você tem um dom ministerial de evangelista, ainda que você não Mas pastor, na igreja eu não sou evangelista. Tá bom, pelo homem você não foi ordenado, mas por Deus você recebeu. O cargo, o reconhecimento dos homens, isso não vale alguma coisa, mas não vale tudo. O que vale é a opinião de Deus, o que Deus acha de você. Se você já evangeliza, você é um evangelista. E se você tem aquela disposição, não, eu evangelizo de manhã, eu vou de tarde, eu vou de noite. Pode ver que tem pessoas que não têm essa disposição. Se você chamar ele para evangelizar, ele fica... e fica dando desculpa. Mas não é porque ele é um carnal, um mundano. Não é isso, meus irmãos. Não condena o seu irmão. É porque Deus tem um talento diferente com ele. Você tem essa disposição de suar nesse sol quente, gastar a sola do sapato e gastar tempo aí conversando com as pessoas. Sabe por que você tem essa disposição? Porque isso é uma prova de que você recebeu o dom, ministerial de evangelista. E que você tem o dom espiritual de palavra de conhecimento de sabedoria. Você vai pregar para a pessoa como se você estivesse contando a história dela. Vai falar, pastor, hoje a palavra falou profundamente comigo. Parece que o senhor estava falando a